Ok. Me diga seu nome completo, por favor. Wilton Clay Lopes da Silva. Certo. Nasceu que dia e que cidade? Nasci em Taguatinga, 27/4/73. Como é o nome da sua mãe e do seu pai? O nome da minha mãe é Maria da Penha Lopes, meu pai é João Bosco. Seu RG é 1252240 Isso, e o CPF é 51657686191. isso. O senhor tem filhos? Tenho 5 filhos. Qual que é a idade deles? Senhor, eu para ser sincero com o senhor que eu estou com a cabeça assim, meio assim, estou com a minha cabeça muito boa, mas acredito que a minha filha mais velha ela deve estar com uns 23 anos e o segundo depois dela deve estar com uns 20 e o outro deve estar com uns 18 e tenho duas com a segunda mulher que está uma está com 17 e outra com 16, por aí. Creio que sim, assim, não tenho muita certeza porque não estou com a memória assim boa. Tá certo. Mas tem menor de idade, não tem? Tenho sim. E esses menores de idade moram com quem? Não, assim, porque eu tive duas mulheres. A primeira, eu tive três, né, com ela. Aí uma já arrumou o marido e tem o seu filho, mora só. E os outros dois meninos também já são independentes, têm a sua vida. E as minhas duas filhas, que são de menor, moram com a mãe, só na sede. Tá certo. O senhor estava trabalhando antes de ser preso? Eu estava trabalhando no fato do acontecido, que eu tinha vindo até com a mão do meu patrão, estava vindo do trabalho. E o senhor fazia o quê? Sou entregador de gás. Certo. O senhor chegou a estudar? Estudei mais assim pouco, eu estudei até a quinta série. Tem problema com bebida? Oi? Tem problema com bebida? Vou ser sincero com o senhor, porque eu sei que vocês estão aqui e vocês querem ouvir a verdade. Vocês não querem ouvir mentira, e mentira vocês já estão cansados de escutar. Então, eu vou falar a verdade. Bebida, eu bebia de vez em quando, até mesmo mais ela, né? A gente bebia, mas ela tinha o vício de beber todos os dias. Eu trabalhava, eu bebia assim mais final de semana e tudo. Quando cheguei a usar drogas, sim. Eu vou falar a verdade, porque eu sei que vocês querem ouvir a verdade. Quando eu separei dessa minha mulher, que é a mãe das minhas duas filhas de menor, eu fiquei com depressão, então eu usei, né? Assim, por um momento, usei droga e depois consegui ir para a igreja, fazia um tempo indo para a igreja, antes de conhecer a Antônia Cristina. E aí, conheci a Antônia Cristina e eu tinha o meu barraco onde eu morava, e aí eu ficava na minha casa e na casa dela, e ela na minha casa e eu na casa dela. E aí até que as coisas apertou no meu trabalho, e aí eu fui morar com ela, definitivamente, na casa dela. E aí foi esse período que eu usei, mas beber, eu bebia, não vou dizer assim frequentemente, mas eu bebia assim no final de semana, e até porque, assim, pelo nosso relacionamento, que às vezes não, eu ficava triste de ver ela na vida que ela vivia, eu tentei levar ela para a igreja, tentei levar ela para o CAPS para ela fazer um tratamento, né? A tia dela também sabe que a nossa vida foi muito difícil, né? Assim, por causa da bebida, porque o ex-marido dela também se separou dela por causa da bebida, deu a guarda do filho dela por causa... Não estou botando culpa nela, hein? Tudo por causa dela. Estou falando assim, os acontecimentos, né? Porque até já aconteceu o que aconteceu, que eu nunca esperava na minha vida, porque ela tinha problema com bebida, eu saía de madrugada na rua para ir atrás dela, ela ia dormir no metrô com os moradores de rua, ela já tinha sido estrupada, e a tia dela testemunha disso, ela me deu 2 facadas, e eu não registrei ocorrência para não prejudicar a vida dela pessoal, porque a primeira vez, Maria da Penha, que tem no meu processo lá, foi apreendido uma faca, ela cortou o meu dedo, e me deu outra facada aqui também. Eu não fiz a ocorrência contra ela, só que eu estava usando tornozeleira. E eu tirei essa tornozeleira porque eu tinha a esperança de que ela melhorasse, né, e mudasse de vida. E aí a gente voltou morando junto, mesmo eu usando tornozeleira. E aí cheguei a ser preso de novo
E aí ela mesmo confessou lá que nós estávamos morando com o consentimento dela, né, que eu fui liberado até na DPE, na audiência de custódia. Mas tentei, assim, de várias maneiras, sempre fazer o bem para ela, escondia a chave dela, para ela não poder sair para a rua. Quando eu estava dormindo, ela pegava a chave, abria, saía meia-noite, 1 hora da manhã, ia para a rua, só voltava no outro dia, as pessoas batiam nela no meio da rua. Assim, não estou falando isso para me defender, eu estou falando só a verdade, como os senhores querem ouvir a verdade. E a tia dela é testemunha de tudo isso que eu estou falando. Se ela disser o contrário, é mentira dela, porque ela sabe. Eu cheguei até mesmo falar com a tia dela que eles arrumassem uma casa de recuperação para ela, porque ela já estava sendo ameaçada de morte, porque ela xingava, ela não respeitava ninguém, ela não respeitava a polícia, ela não respeitava ninguém, morador de rua, usadores de crack. Então, eu tinha muito medo de acontecesse algo com ela. Não que eu que fizesse isso jamais na minha vida. E eu não estou aqui para mentir. Eu sei que vocês estão acostumados com mentira. Vocês sabem quando a pessoa está falando verdade. Eu estava muito bêbado no dia do acontecimento, não vou usar isso como minha proteção. Eu estava muito alcoolizado, até porque o advogado, o delegado, não quis me ouvir. Porque... Seu Wilton, só uma advertência, o senhor pode falar se quiser, mas eu preciso lhe dizer que sobre o fato em si, o senhor pode permanecer em silêncio e que, se eu permanecer em silêncio, não lhe traz nenhum problema, ok? Tá, tudo bem. Então, é isso que eu vou falar para o senhor. Meus filhos é só esses, entendeu? Meus filhos é só esses que eu falei para o senhor. As minhas filhas de menor é a Ruth e a Raquel, que eu tenho com a minha esposa, que eu ainda sou casado com ela no papel. E esses são os filhos que eu tenho com essa minha mulher, que eu ainda sou casado com ela no papel, porque a gente se separamos corporalmente, entendeu? Entendi. E o senhor tomava ou toma algum remédio controlado? Sim, eu tomava remédio controlado porque e aqui, na verdade, eu estou até com um problema no sangue, né? Porque eu estava fazendo um tratamento lá no Cruzeiro Novo, onde eu trabalho, e lá teve que eu tinha um problema de neurisma, né? Falta de oxigênio no cérebro, e eu estava fazendo tratamento, tomava até um ácido para poder afinar o sangue, porque o meu sangue é muito grosso, porque eu já fui doador de sangue. E aí eu parei de doar sangue de uma vez para outra e meu sangue grossou muito. E aqui eu já fiz vários pedidos para o GEAD para eles me atender, porque eu sinto uma formigação muito grande e uma falta de oxigênio no cérebro, devido a esse problema que eu estava fazendo tratamento lá no Cruzeiro. Mas eles não me chamaram para, assim, porque eu estava tomando, no momento era só um remédio, Amitril, diazepam, essas coisas assim, entendeu? Entendi. E tirando isso aqui, o senhor já foi preso pelo quê? Eu fui preso somente por Maria da Penha, nunca fui preso, não, fui preso uma vez porque eu fui comprar droga, esse tempo que eu falei do senhor, esse período aí que eu fiquei usando droga, eu fui comprar droga, a polícia me pegou, me levou lá para a delegacia da Senai, não sei se é a 21ª, 23ª, e lá eu assinei um termo de responsabilidade e saí naquele mesmo dia. Mas fora isso, nunca fui preso roubando, nem traficando, nem matando, porque eu não sei, não estou nem acreditando que isso aconteceu comigo na minha vida, porque eu trabalhei 26 anos numa empresa só, desde quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, nunca saí de lá. Então, eu nunca tive assim, histórico com droga, com roubo, com furto, com coisas erradas desse mundo, entendeu? Então, assim, isso aí é a minha história. Assim, eu fui preso por causa disso e por Maria da Penha, porque eu tive problema com relacionamento. Foi isso que aconteceu. Tá certo. Sobre o fato, o senhor sabe que não precisa responder as perguntas, né, que forem feitas. Ficar em silêncio é o direito seu. Se o senhor ficar em silêncio, isso não vai lhe trazer nenhum problema. Mas é uma oportunidade que ela lhe dá, se quiser, de falar alguma coisa, explicar ou contar a sua versão. O defensor público falou com o senhor.
O senhor vai ficar em silêncio? O senhor vai ficar em silêncio ou vai responder as perguntas? Eu prefiro ficar em silêncio. Tá certo, então. Pode colocar. Ana Sebastiana, a senhora me fala seu nome completo, por favor? Sebastiana Gomes de Almeida. Certo. A senhora falou que ele não a conhece, mas a senhora conhece ele? Não, A senhora conhece a dona Antônia Cristina Gomes de Almeida? é minha filha, né? Eu conheço. Ah, sua filha. Tá certo. Em razão disso, a senhora só precisa responder aquilo que souber e o que se lembrar, ok? Se a senhora não souber ou não se lembrar, não tem problema. Vai responder as perguntas do promotor de justiça e do defensor público, tá bom? Sim. Certo, não tem a palavra. Obrigado, Excelência. Boa tarde, dona Sebastiana. A senhora me ouve bem? Boa tarde. Sim. Perfeito. A gente está aqui, dona Sebastiana, para tratar exatamente dessa questão que, infelizmente, vitimou sua filha, né? Esse fato que vitimou sua filha depois de um período. A gente vai tratar dessa questão toda. O fato especificamente que a gente avalia aqui é de 4 de julho de 2023, 20, por volta de 22 horas, na QNP10, junto com a lote 11. Aqui nós temos a denúncia, Wilton Clay Lopes da Silva, com vontade de matar, ao menos assumindo o risco de causar a morte, desferiu ali chutes, murros, socos na ex-companheira, a Antônia Cristina Gomes de Almeida, né, causando as lesões. Primeiro, compreender da senhora o contexto que envolveu esse fato aqui. Né? A senhora já disse que ele não conhecia a senhora, mas a senhora tinha conhecimento do relacionamento que eles tinham? Tinha uma parte, sim. Tá. Ela já havia falado do Wilton para a senhora? Sim, eles viviam até bem. No começo, eles viviam até bem, os dois, né? Tá. Quanto tempo eles ficaram juntos, mais ou menos, como casal? Mais ou menos um ano e pouco, faz 2 anos, né? Faz 2 anos, tá. Mas a senhora não chegou a conhecê-lo pessoalmente? Não, porque eu fiquei sabendo de uns negócios, aí eu pedi para ela deixá-la, né? Ela não quis, disse que não deixava, é melhor eu afastar. Aí eu fiz o que ela pediu, eu afastei um pouco, né? Tá certo. O que a senhora ficou sabendo? Ele mexia com droga, né? E Tá. tinha uma turma muito pesada, e então eu pedi para ela para afastar, né? Porque isso não ia dar nada certo, bom, né? Sim, Sendo tá que certo. ele trabalhava, ele é, o trabalho dele, ele trabalhava, diz que o patrão dele ajudava ele, mas até que quando era à noite, final de semana, ele bancava terror com a turma lá, né? Então, na casa dela lá, né? Tá certo. Esse fazia o terror, né? Conforme a senhora disse, É, droga, envolvendo tráfico de droga, esse tipo de coisa. é, dentro da casa dela lá, né? Entendi. Tá, tudo bem. A senhora sabe se ele usava droga também ou não? Usava. A senhora, me desculpe a pergunta, né? Mas às vezes é importante para a gente. A senhora sabe se sua filha usava? Não, no começo não, mas acho que o tempo que ela ficou com ele, depois de um tempo, né? E eu fiquei sabendo que ele obrigou ela a usar, e a partir do momento que usa uma vez, né? Então sempre, entendeu? Sim, sim, tá certo. E, e mesmo com esse alerta da senhora, ela quis permanecer com o rapaz? Isso. A minha irmã também alertou ela, que ela sempre andava lá, né? Aí, mesmo com a gente avisando ela, ela não continuou, né? Sim, tá certo. A gente tem notícia aqui da existência de medida protetiva de urgência, né? A senhora sabe o que é medida protetiva de urgência? Sei, Sabe, né? Quando tem Maria da Penha, esse tipo de coisa, né? A sim. gente tem notícia aqui da existência desse tipo de situação aqui entre os dois, né? A senhora sabia disso? Sabia, acho que ele teve
acho que 2 ou foi 3 pedidos protetivos com ela, né? Mas sempre ele saía e ia para lá e acabava tirava aquela negócio da perna lá e acabava acho que obrigava ela a ficar com ele, né? Porque sempre acontecia, né? Sim. A senhora sabe se ela chegou a receber algum tipo de pressão dele para voltar atrás em medidas protetivas, esse tipo de coisa? A senhora tem conhecimento disso ou não? Teve, a minha irmã me falou que ela ficou com ela lá, né? Sempre ia lá levar coisa para ela. Aí ela falou isso aí, que sempre ele obrigava, né? Não sei por quê, porque ela não queria ficar com ele e ele insistia, né? Sim, certo. Tá certo. A senhora sabe se nesse momento aqui do fato que a gente está tratando, né, nessa época de 4 de julho do ano passado, 4 de julho de 23, se existia medida protetiva? Tinha, Tinha, né? Tá certo. tinha. Ele Tá estava bem. preso há uns 3 meses, né? Aí ele saiu com a medida protetiva e ela reforçou um pouco ainda, que ela foi lá de novo, né? Ela até ficou no abrigo, acho que uns 20 dias, quando ele saiu da prisão, porque ele ameaçou, mas eu acho que ela não. Ele bateu nela e ela foi para o abrigo, né? Setoró. E ela ficou uns 20 dias. Eu até falei com o diretor quando eu fui buscar as coisas lá. Ele estava me explicando, né? Sim, sim, tá certo. Nessa época aqui, nesse momento aqui de 4 de julho, em que ele tinha saído, conforme a senhora disse, né? Hum. Eles voltaram a morar juntos ou não? Não. Ele sempre pegava ela, ele bateu nela na rua uma vez, que a cunhada dela pediu para ela sair da casa, né? Porque se ele não queria sair, tá insistindo em entrar e sair da casa, né? Então, é melhor ela sair da casa. Ela não quis, né? Então, ela foi para o abrigo. E no abrigo, no dia 4 de julho, o filho dela faz aniversário, né? Aí ela veio do abrigo para casa da sogra, da ex-sogra dela, para o aniversário do filho dela. E naquilo, eu acho que atrasou um pouco para ir, né? E no abrigo tinha um horário de entrar, né? Aí ela acabou ficando lá na casa da sogra dela até, acho que mais tarde um pouquinho, e acabou vindo para casa. A casa dela lá, acho que ela estava com a chave, acabou indo para lá, não foi para o abrigo. Aí então, quando ela entrou, foi que aconteceu, né? Mas ela não sabe de nada. Sempre ela falava que não viu nada, não sabia de nada. Ele pegou ela de surpresa, né? Ele deu pancada na cabeça dela, né? Sim, Porque pode falar. ela, a gente perguntava, mesmo depois que ela estava em lúcio, a gente perguntava, ela não vi nada. Eu sei que eu fiquei na casa lá da minha sogra, e ela até pediram para mim dormir lá, e eu não quis dormir lá. E ela estava até machucada, né? Que ele tinha batido nela um dia atrás, porque ele pegou ela lá, não sei onde bateu, né? E eu não sabia, não, mas depois que eu fiquei sabendo, né? Aí, então, esse dia foi que aconteceu, né? Que ele entrou na casa e esperou ela dentro da casa, porque ela veio mais tarde, né? E ela chegou, ela disse que lembra que entrou, né? Abriu o portão, entrou, mas não lembra mais nada. Ela disse que não lembra de mais nada, não. Tá, tá. A senhora conseguiu conversar com a sua filha a respeito desse fato, então, né? Consegui, depois que ela ficou, depois que me avisaram que tinha levado para o hospital, eu fui caçar. Eu achava que ela estava em Taguatinga. E eu achei ela no tal da Celândia, na sala vermelha em coma, que ela ficou quase 25 dias em coma, né? Ficou na Celândia, acho que uns 10 dias, e estava muito ruim. Aí eles transferiram ela para o hospital de base. Entendeu? Ela acordou no hospital de base. Sim, entendi. Tá. Então, me explica melhor essa parte aí. Ele já estava dentro da casa, então, quando ela chega, não é isso? Estava dentro da casa dela, porque os vizinhos... Ele entrou com a moto, pôs a moto no cantinho, não os vizinhos viu, né? Mas quando ela chegou, ela disse que chegou tarde, porque ela quase dormiu lá na casa da sogra dela, mas é muito teimosa, né? E disse que ia embora para casa, que não sei o quê. Como não dava Sim, mais para ir para o abrigo, né? Porque ele tinha ameaçado ela, que ia matar ela de qualquer jeito, né? Aí tá. mas ela não avisou ninguém, né? Ela foi para o abrigo sozinha. Ela
conseguiu o abrigo lá nas casas brasileiras e foi, né? Tá certo. E ela falou para a senhora falou alguma coisa que ela foi surpreendida, falou que ela não esperava, alguma coisa nesse sentido que a senhora disse. É, por como é que é essa situação? Narra para a gente, por favor. O que ela falou para a senhora nesse sentido? Não, quando ela acordou no hospital, depois de uns dias, quando ela acordou, ela quase não estava conseguindo falar, né? Ela já acordou no hospital com um pouco de falta de ar por causa dos pulmões, né? Não sei se foi espancado, né? O médico falou que estava com problema, né? Aí então, ela falou para mim, para a tia dela, a gente foi junto lá, que a gente sempre estava indo lá, que ajudando ela lá, né? Aí ela falou que não viu, não sabe. Ela falou que ele tinha espancado ela no dia anterior, né? Estavam até as marcas roxas, que a cunhada dela viu, né? Tudo direitinho, pediu para ela não ir mais para lá. Mas ela falou que não viu. Ela falou que acho que ele pegou ela, deu uma pancada na cabeça. Aliás, tinha um caroço muito grande perto da nuca dela, né? Que esse caroço não foi tirado, porque não deu para tirar. Sim, Acho que ele pegou ela e deu uma pancada atrás no escuro, né? Porque a casa dela estava sem luz. Entendeu? Que tá. o marido dela tinha cortado a luz lá. Ali dentro estava sem luz e era noite, né? Era um período. É à noite, acho que mais ou menos às 10 horas. Pelo que a cunhada dela falou, às 10 horas da noite que ela foi embora, né? Tá, Ele estava escondido tá, dentro da entendi. casa. Ele estava escondido dentro da casa, tudo bem. Ela não relatou, então, que tenha havido nenhum tipo de discussão ali, nada assim. Ele chegou ali e a surpreendeu? Foi, ela falou assim que ela veio lá da casa da sogra dela lá e entrou. Ela disse que dessa hora para cá, ela disse que acordou no hospital, ela disse que não viu mais nada, não sabe mais nada. Ele derrubou ela, né? Acho que deu pancada na nuca dela, derrubou e ia matar, né? Não matou porque o vizinho viu ele gritando, né? Falando que ia matar, né? Aí, como já tinha acontecido várias vezes, né, lá, aí o vizinho chamou a polícia, né? Tá. A senhora fala que a partir de determinado ponto ela não se lembra de mais nada, mas os detalhes que a senhora está narrando aqui para a gente, ela se lembrou de dizer, né? Ou é a senhora que está presumindo? Não, esse detalhe de chegar na casa, aí sim, ela lembra. Ela não lembra depois que entrou na casa, ela disse que não lembra mais Entendi. nada. Tá, tudo bem. Tá, joia. Ela não, só para, eu estou sendo um pouco repetitivo nesse ponto, mas só para frisar, ela não narra nenhum tipo de discussão entre eles ali dentro da casa, não. Não, naquele dia não. Naquele dia ela disse que não lembra de mais nada. Não lembra de nada, nada. Ela ficou 6 meses no hospital, né, praticamente. Sempre a gente perguntava para ela, vê se não lembrou, não. Ela, não. Eu só lembro que eu cheguei em casa, abri o portão e entrei. Uhum. Isso aí eu Tá, lembro. Então, aquele dia para cá, eu não lembro mais nada. tá, tá certo. É, a senhora, isso aqui aconteceu então 4 de julho à noite. E a senhora ficou sabendo do fato quando? Ó, eu fiquei sabendo, parece que foi no dia 5, 6, que a gente foi caçar ela, né? Porque a gente foi nos ML e não estava, em lugar nenhum não estava, porque me avisou que ela tinha morrido, né? A Certo. gente foi caçar ela nos lugares, não achamos. Aí a gente foi no hospital, que tem uma cunhada minha que trabalha, uma sobrinha minha que trabalha lá. Aí ela descobriu, né? Ela estava lá em Entendi. coma. Tá, entendi. E explica pra gente qual que era o problema entre eles, o que que era essa questão, que era algum desentendimento por causa de alguma razão, qual que era a questão? O que eu sei mesmo. Porque ela falava que ele não trabalhava, a gente tinha que estar sustentando ele e ela, né? E ele mexia com... Ele trabalhava, mas o dinheiro dele sempre não vinha para casa. E também acho que não era muita coisa, né? Porque ele mexia com gás, né? Então, o problema dele é esse, que eles não resolvia a situação e também acho que o ponto de separar já estava, acho que muito tempo, né? Quando briga e vive espancando, então um outro, acho que o ponto já tinha passado os limites de separar, né? Sim, Mas mas ele não essas queria, brigas, né? eu não entendi, repete, por Ele favor. não queria, ele não admitia, eu não sei porque Ele não admitia o aguentei ele. quê? Hã? Ele não admitia o quê? Separar. Que Separação. ele falou que em vez de separar, preferia matar ela, né? Então, Entendi. Tá, compreendi.
essa frase, né, que ao invés de separar, preferia matar ela, foi algo que a Antônia contou para a senhora ficou sabendo de Ela, outra ela, forma. ela, ela falou para a cunhada dela, falou para minha irmã, para mim também no hospital, que ele não Entendi. saía, não saía de jeito nenhum. Quando encontrava ela na rua, porque ela ficou andando na rua um tempo, né? Isso aí, né? Todo mundo. Tinha a casa, tinha tudo, mas depois de tudo isso aí, ela ficou. Às vezes saía que arrumou muito companheiro na rua, né? A gente fala assim, né? Aí ficava na rua, às vezes vinha para casa, trazia aquela turma, né? Ele também trazia. Então, depois que ela falou para separar, aí pronto, aí começou a confusão, né? Desavença, né? Entendi. Então, as desavenças, desentendimentos aí, esse conflito mais É, sério começou depois que ela quis terminar. quis separar, porque Separa. Tá, é, entendi. Tá bom. É, a, a Antônia, ela não faleceu imediatamente, né? Ela ainda teve uma sobrevida, não foi isso? não, ela sofreu demais, né? Que ele quebrou todos os ossos, assim, os maxilar dela, teve que fazer cirurgia. Ainda que ela estava em coma, mas a cirurgia foi feita a parte em coma, né? Que ela ficou uns 20 ou 25 dias em coma, né? Ah, tá certo. 25 dias em coma, ela chegou a sair do coma. Saiu. Ela saiu de coma no final de julho. Aí aquilo já saiu, ela já passando mal, que ela estava com falta de ar, né? Porque o doutor falou que o pulmão dela estava. Esse foi arranhado com aquela mangueira que colocou, né? Que ela estava em coma. Eu sei que ela já saiu passando mal. Sempre trazia para o Hospital da Celândia, ficava um tempo lá, voltava, que não podia ficar 5, não podia ir no banheiro sem um aparelho, né? Então tinha que ir para o banheiro e levar o aparelho, aparelho. E é desse jeito. Aí foi para o Hospital do Sol Nascente, né? Ela ficou lá para ver se recuperar, mas nossa, a gente chegava lá, dava dó, porque não podia nem ir lá fora tomar um ar, não podia, porque a falta de ar, né? Aí eles resolveram num dia, acho que num dia, ficou o mês de setembro inteiro nessa luta, né? Vinha para o hospital, ia para outro, ia para outro. Aí quando foi no final de setembro, no começo de setembro, aí não, foi no dia 2 de outubro. A gente teve uma audiência nesse dia que ela estava participando, lembra? O senhor lembra? Sim, Ela pode, estava pode participando, ela continuar. passou mal no Hospital da Celândia, como no Hospital da Celândia não tem muito conforto, aí eles pôs na ambulância, a gente foi levar no hospital de base. Foi aonde que ela ficou lá, que eles já acabaram fazendo a cirurgia no dia 2 de outubro, de emergência, porque para colocar um catraque nela para ver se conseguia respirar, né? Porque ela estava quase morrendo, né? Sim, sim. Aí eles colocaram, e quando foi, ela ficou lá internada mais, acho que, ela saiu lá dia 16 de outubro. Foi que eu consegui um abrigo para mim colocar ela as casas brasileiras, né? Eles arrumaram para mim, aí eu coloquei ela lá, para não. Porque lá eles ficam sem poder, sem visita e sem ninguém chegar, mas sempre estava passando mal, né? Eles me ligavam dizendo que ela estava passando mal, tinha ido para o hospital de novo, e Tá, entendi. E ela, óbito quando, a senhora se lembra? alta do hospital. Veio a óbito, quando que ela faleceu? No dia 26 de janeiro, 6 de janeiro, agora de 24, né? né? Tá, 2024. tá. A senhora sabe se tem alguma relação com, se a morte dela, né, o falecimento dela, teve alguma relação com alguma sequela que ela teve, alguma coisa nesse sentido, desse fato aqui? Oh, eu levei ela no hospital na terça-feira para fazer uma consulta e remarcar o retorno da cirurgia, né? Porque também acho que ela não ia é, sobreviver, porque eu levei ela lá, fiquei o dia inteiro mais ela lá, e ela passou mal e tirou aquele aparelho, porque não estava muito tossindo.
Aí o doutor colocou de novo e aí ela voltou de novo. A gente veio embora, eu trouxe ela de Uber para casa, para o abrigo, né? Foi daí 3 dias ela faleceu, né? Mas ela saiu, ela podia sair, né? Aí ela saiu, foi na casa visitar o filho, e na volta ela estava no ônibus, que ela passou mal no ônibus. Diz que ela estava comendo, não sei se era paçoca de amendoim, né? Aí ela acho que engasgou, né? Ela foi socorrida ao hospital nessa ocasião? Ela não chegou a ir para o hospital, porque lá mesmo ela veio, ó, né? Na rua mesmo. Tá. Mas não tentaram, não teve uma tentativa de salvá-la? Algum recolhimento, algum... Tentou, e chamaram a polícia veio, trouxe o bombeiro também veio, mas quando chegou não teve, não conseguiu mais, não. Entendi. A senhora sabe se ela chegou aí, por exemplo, para o hospital de Ceilândia, alguma coisa nesse sentido? Não, no dia que ela É, faleceu? no dia em que Não, faleceu, é. não teve, não foi. Foi direto para o ML, porque ela faleceu. Aí a gente foi para lá e já levaram ela para o ML. Tá certo. É, a senhora teve conhecimento, a que conclusão que os médicos chegaram a respeito da causa da morte? Bom, na delegacia parece que eles falaram que foi morte súbita, né? Que engasgou com o negócio, né? Mas né, aí ela tá quase morrendo mesmo, né? Num caso que ela estava passando mal todo dia com o aparelho e, sinceramente, Tá. A respeito do fato aqui que a gente está tratando, né? A senhora fala que a situação dela ficou gravíssima, né? Pelo que a senhora está relatando grave. para a gente. Quais foram essas consequências? Tenta relatar um pouquinho mais de detalhes. Como que ela ficou mais exatamente? Ó, ela depois que ela saiu de coma, praticamente ela ficou sem. Primeiro, com a falta de ar, que não podia sair do hospital, porque ela ficou. A falta de ar era 24 horas. De noite, tinha que estar correndo com ela, os médicos fugiam com ela para um outro hospital, que fica na Ceilândia. A Ceilândia não tem. Tem aparelho, mas não tem um médico para esse tipo de. Entendeu? Aí ia para o hospital de base. Ela foi para o hospital umas 3 vezes. Por causa disso aí, o resto que eles podiam fazer, igual o médico falou, era colocar a catraca nela para ver se ela conseguia melhorar, né? Para poder fazer a cirurgia, para desinchar, porque estava inchada, a garganta inchada, toda inflamada, então tinha condições, por causa da cirurgia que ela fez, né? Ela fez esses ossos dela, como é que é? O maquilar dela foi todo quebrado, né? Então fez a cirurgia e ela também teve tanto problema que ela teve nesse negócio, né? Ela teve uma ferida também, por causa que ela ficou em coma, né? Essa ferida nunca sarava e teve que Essa cortar ferida, essa ferida era onde? Que a senhora falou que nunca sarava, que ficou por mais tempo. era no bumbum, né? Tá. Ela ficou muito É, tempo deitada, de barriga para cima, então em coma, né? Então, sempre acontece essa ferida, né? entendi. Tá. É, já tinha havido alguma outra ocasião de agressão por parte dele que a senhora tivesse conhecimento? Já ele bateu nelas com. Ó, ele cortou a mão dela, ela foi parar no hospital, que a minha irmã levou ela. Ela ficou lá no hospital, acho que 15 dias, fez uma cirurgia nessa mão. Ele cortou a mão dela feia. Não sei, ele falou que foi ela empurrou ele, eu não sei, né? Mas ele cortou, ele derrubou ela, cortou a mão dela, cortou a mão dela e fez uma cirurgia, porque se ela não vai para o hospital, tinha morrido também nessa época, né? 6 meses atrás, antes de acontecer isso aí, né? Sim. Aí então, e depois do negócio dela não querer que ele fique na casa, todo dia ele espancava ela, né? Então, ela ficava toda roxa, minha irmã falava comigo, né? Eu nem fui, eu não ia lá, que eu ficava até, nossa. Ai, é muito triste, né, na Sim, realidade, né? sim.
com certeza. É, senhora, a Antônia teve filhos? E tem um filho. Filho, né? Qual que é a idade? O filho dela ele vai fazer 16 anos agora em julho, né? Que o ano passado ele fez 15 anos, na época desse espancamento dele aí com ela aí. Ah, qual que é o nome do adolescente? É, Cauã. Cauã, né? Tá. O Cauã é filho também do acusado? Não. Não, né? Não, o Cauã é filho do outro marido dela. Tá certo. Porque houve uma separação, né? Eles se separaram, aí o ex-marido dela, com essa confusão toda que estava mexendo com droga lá, né? Então ele entrou na justiça e pegou a pensão do menino. Aí ele assumiu a criança, né? Tá. E ela ficou só. É Cauã, não é isso? Hã? Cauã, né? Cauã, Cauã. O Cauã, então, agora tá com o pai. tá com o pai. Tá. Entendi. Na época, o Cauã morava com a Antônia? Morava, quando eles separaram, ela ficou com ele, né? Mas através dessa confusão toda, eu até internei ela para ver se ela largava de beber, né? Internei, achava ela não ia mais. Internei ela 6 meses na Star. O marido dela me ajudou ainda, o ex-marido dela, né? Então ela veio embora sã, aí quando chegou, tornou a começar tudo de novo, né? Aí foi onde, entendeu? Entendi. Entendi. Tá certo. Tem mais alguma coisa que a senhora se lembre, julgue relevante, que eu não tenha perguntado para a senhora? Não, É. só isso, né? Eu sinto muito dele não poder ser na cadeia, mas infelizmente, né? A gente não pode fazer muita coisa, não. Só pode contar mais a verdade, né? Com certeza. É para isso que a gente está aqui, para trazer justiça sobre esse caso aqui, tá bem? Agradeço bastante seu relato, dona Sebastiana. Muito obrigado. Porque às vezes as pessoas falam que não foi por causa do espancamento, mas do dia que ele bateu nela, que bateu, que praticamente matou, acho que ele matou ela, né? E acabou acontecendo dentro do hospital 6 meses praticamente, sofrendo, sem poder sair, sem poder fazer nada, então ele matou ela, na realidade. E também a consequência dessa falta de ar foi porque ele espancou ela muito, deve ter espancado o pulmão, com certeza, né? Quebrou todos os maxilar dela. É, eu acho que ele matou ela naquele dia, né? Acho que Sim, não tinha, entendeu? Só não matou porque a polícia chegou e pegou, né? Porque senão não pega e tinha matado mesmo, não. tá certo. Obrigado. Você fez a pergunta? Não tem perguntas, doutor. Eu não tenho perguntas também. Dona Sebastiana, obrigado pela sua presença e depoimento, tá? O processo agora vai seguir, nós falta